Aquela porta que se fechou ainda ecoa nos seus pesadelos. O silêncio ensurdecedor de um sonho que morreu continua gritando no seu ouvido. Enquanto todos ao seu redor parecem avançar, você permanece paralisado, contemplando as cinzas do que um dia foi seu futuro. Pare por um momento. Observe suas mãos. Estão elas segurando os restos do que foi destruído ou estão abertas, prontas para receber o novo? Esta é a encruzilhada onde você se encontra agora. Quantas vezes você encarou o espelho e não reconheceu a pessoa quebrada que te olhava de volta? Aquela pessoa com olhos que perderam o brilho, que carrega nos ombros o peso de finais inesperados? Sei que você tem se perguntado em silêncio: será que Deus realmente pode transformar este fim em um novo começo? Ou talvez a pergunta mais dolorosa: será que mereço recomeçar depois de tudo que perdi ou do que causei? O livro de Jó nos confronta com uma verdade poderosa. Deus pode fazer de você algo mais glorioso do que era antes. Mas a pergunta que ecoa no seu coração é como? Como reconstruir quando os alicerces foram completamente abalados? Pedro estava molhado, não apenas pela água do mar, mas pelas lágrimas de arrependimento que escorriam pelo seu rosto. 3 vezes, 3 negações, 3 momentos que definiram o fim da sua jornada com Jesus. Pelo menos era isso que ele pensava enquanto voltava para suas redes de pesca, retornando à vida que tinha antes. Você consegue sentir o peso da culpa sobre seus ombros? A sensação de que alguns finais são tão definitivos que nenhum recomeço é possível? Pedro sentiu isso. Ele não apenas falhou, ele falhou diante da pessoa que mais amava, no momento em que ela mais precisava dele. Quando foi a última vez que você sentiu que traiu não apenas seus sonhos, mas traiu a Deus? Quando foi a última vez que você olhou para trás e viu apenas escombros onde antes havia promessas? O problema com os finais é que eles nos convencem de uma mentira perigosa, que não há amanhã. Que o capítulo encerrado define toda a história. Que a página virada não permite que uma nova seja escrita. Para um momento e pensa comigo. As maiores histórias de transformação da Bíblia começaram com finais devastadores. José no fundo do poço, Davi perseguido no deserto, Noemi voltando vazia para Belém, Paulo cego na estrada de Damasco. O que todos eles têm em comum? Experimentaram o que parecia ser um ponto final, mas Deus estava apenas colocando uma vírgula. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de desgraça, planos para dar a vocês um futuro e uma esperança. Este versículo de Jeremias 29:11 frequentemente é citado em cartões de felicitações, mas foi escrito para um povo exilado que havia perdido tudo, um povo vivendo o que parecia ser o fim. A pergunta não é se você enfrentará finais na sua vida, a pergunta é: o que você fará com eles? Quando Pedro retornou ao mar, achando que seu chamado havia terminado, Jesus apareceu na praia. Lance as redes para o lado direito do barco, disse ele. A mesma instrução de anos atrás, o mesmo milagre, a mesma abundância. Você notou o padrão? Deus frequentemente recomeça exatamente onde tudo terminou. Ele retorna ao ponto da ruptura, ao momento da perda, ao local da dor. O que você considerou como seu maior fracasso pode ser exatamente o ponto onde Deus quer iniciar sua maior transformação. Parece contraditório, não é? Mas quando Deus olha para as cinzas da sua vida, Ele não vê apenas destruição, Ele vê a matéria-prima. Quando foi a última vez que você permitiu que Deus reinterpretasse sua história de perda? Quando foi que você entregou seus finais nas mãos dele, confiando que ele poderia criar algo novo? Pedro não apenas recebeu uma segunda chance naquela praia, ele recebeu uma nova comissão, mais profunda que a primeira. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, uma para cada negação. Não era apenas um recomeço, era uma promoção. O homem que tremeu diante de uma serva agora pregava corajosamente diante de multidões. O discípulo que negou conhecer Jesus agora enfrentava o martírio por causa dele. O fim de sua identidade antiga se tornou o início de algo muito mais poderoso do que ele poderia ter imaginado. E você? O que Deus quer criar a partir dos seus finais?
Talvez seja um casamento que terminou, deixando você com a sensação de que falhou irremediavelmente. Talvez seja um emprego perdido após anos de dedicação. Talvez seja um ministério que desmoronou ou um diagnóstico médico que encerrou seus planos. O que você está segurando hoje que parece um fim definitivo? As mãos de Deus estão estendidas, não para tirar essa dor de você, mas para transformá-la. Não para negar o fim que você experimentou, mas para redefini-lo como um início. Para um momento e pensa comigo. E se o que parece ser o seu maior fracasso for, na verdade, o palco para o seu maior testemunho? E se o que você chama de fim for apenas o prelúdio de algo extraordinário? E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Não é uma promessa de que tudo será bom, mas de que Deus pode transformar qualquer coisa para o bem. Pedro não apagou suas negações, elas se tornaram parte integral do seu testemunho. Elas deram profundidade à sua mensagem de graça. Elas acrescentaram autenticidade ao seu chamado para perseverar na fé. Seu fim se tornou o começo da sua mensagem mais poderosa. Quando Jesus ressuscitou, ele manteve as cicatrizes. Você já pensou nisso? Em um corpo glorificado, perfeito, ele escolheu manter as marcas da crucificação, não como lembretes de derrota, mas como emblemas de vitória. É assim que Deus transforma finais em novos começos, não apagando-os, mas incorporando-os a uma história maior, não removendo as cicatrizes, mas dando-lhes um novo significado. Você já se perguntou por que tantas pessoas permanecem presas aos seus finais? Por que algumas feridas parecem nunca cicatrizar, alguns lutos nunca se resolvem, algumas perdas nunca são superadas? Talvez seja porque estamos resistindo ao processo transformador de Deus. Talvez estejamos tão focados em voltar ao que era antes que não conseguimos ver o que poderia ser depois. A verdadeira arte de recomeçar está em abrir mão, não apenas do que foi perdido, mas também de como imaginávamos que as coisas deveriam ser. Pedro teve que abrir mão não apenas da sua falha, mas também da sua ideia do que significava seguir a Jesus. Ele teve que abandonar suas expectativas, seus planos, sua visão limitada do que poderia ser. E quando ele finalmente soltou, quando ele finalmente permitiu que Jesus redefinisse tudo, o Espírito Santo desceu e 3.000 pessoas se converteram em um único dia. Seu fim se tornou o catalisador de um movimento que transformaria o mundo. O que poderia acontecer se você entregasse seus finais a Deus? O que poderia acontecer se você parasse de lutar para restaurar o que foi e começasse a colaborar com Deus para criar o que nunca existiu? A arte de recomeçar não é uma técnica a ser dominada, é uma rendição a ser vivida. Não é sobre encontrar força dentro de si mesmo, mas sobre permitir que a força de Deus flua através das suas fraquezas, das suas quebras, dos seus fins. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse o Senhor a Paulo. Esta é a alquimia divina, transformar fraqueza em força, fins em começos, morte em vida. Lembro-me de Carlos, um pastor que conheci anos atrás. Após 20 anos de ministério, ele descobriu que sua esposa tinha um caso. O casamento terminou, sua igreja o afastou, seus filhos ficaram magoados e confusos. Em questão de meses, tudo o que ele havia construído desmoronou. Este é o fim, ele pensou, enquanto embalava seus pertences no escritório da igreja pela última vez. 20 anos de serviço a Deus, e é assim que termina. Durante 2 anos, Carlos viveu nas cinzas daquele fim. Trabalhando em um depósito, frequentando uma igreja onde ninguém o conhecia, orando por horas a fio, perguntando-se se algum dia voltaria a sentir o chamado de Deus. Então, um dia, enquanto organizava caixas, ele ouviu um colega de trabalho chorando no banheiro. Carlos hesitou, ele mal conhecia o homem, mas algo o impeliu a bater na porta. O que se seguiu foi uma conversa de 3 horas sobre dor, traição e a sensação de que Deus havia abandonado. Carlos falou não como um pastor com todas as respostas, mas como um homem quebrado que havia encontrado esperança nas suas próprias ruínas. Hoje, Carlos lidera um ministério para líderes em crise, pastores, anciãos e missionários que enfrentaram fracassos devastadores. Ele não voltou ao púlpito tradicional.
Ele encontrou um chamado inteiramente novo, nascido diretamente das cinzas do seu fim. Eu nunca poderia fazer o que faço hoje se não tivesse perdido tudo, ele me disse uma vez. Meu fim não foi o fim, foi apenas o primeiro capítulo de uma história completamente nova. Você consegue ver isso na sua própria vida? Consegue ver como Deus pode estar orquestrando um recomeço que é infinitamente mais rico, mais profundo, mais impactante do que qualquer coisa que você poderia ter planejado? O salmista declara: os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Observe a progressão. As lágrimas não são substituídas pela alegria. Elas se tornam a própria semente da alegria futura. Seus fins, com toda a dor, toda a decepção, toda a sensação de fracasso que eles trazem, podem ser exatamente as sementes que Deus está esperando para plantar. Mas você precisa estar disposto a colocá-las no solo. Você precisa estar disposto a abrir mão para que algo novo possa crescer. Talvez você esteja se agarrando a um relacionamento que acabou, a um sonho que morreu, a uma ideia do que sua vida deveria ser. E enquanto você se agarra, enquanto você continua tentando ressuscitar o que Deus já declarou terminado, você está impedindo que o novo nasça. A verdadeira arte de recomeçar começa com um enterro, um funeral adequado para o que terminou, um adeus honesto, um lamento genuíno que não nega a perda, mas a reconhece plenamente. Só então, depois que as lágrimas secarem, depois que o luto for processado, depois que a aceitação vier, só então a terra estará pronta para receber as novas sementes. Não é um processo rápido, não é uma transformação instantânea, é uma jornada, às vezes dolorosa, sempre profunda, de permitir que Deus trabalhe não apenas apesar dos nossos fins, mas através deles. É o que Paulo quis dizer quando escreveu: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma morte precedeu aquela nova vida. Um fim veio antes daquele glorioso começo. E não foi um fim qualquer, foi uma crucificação, dolorosa, humilhante, definitiva. Você está disposto a ver seus fins dessa forma? Não apenas como perdas a serem lamentadas, mas como crucificações necessárias para uma ressurreição que está por vir? Pedro entendeu isso. Ele não apenas aceitou o convite de Jesus para recomeçar, ele abraçou a transformação completa que veio com ele. Ele permitiu que o fim do seu antigo eu criasse espaço para uma nova identidade em Cristo. E talvez essa seja a chave que estamos perdendo. Recomeçar não é apenas sobre fazer algo novo, é sobre se tornar alguém novo. Não é apenas sobre encontrar um novo trabalho, um novo relacionamento, um novo ministério. É sobre permitir que Deus forme em você um novo coração, um novo espírito. É por isso que tantos recomeços falham. Tentamos construir novos inícios mantendo as mesmas fundações. Tentamos criar novos capítulos sem mudar o personagem principal. Mas a verdadeira transformação, aquela que transforma finais em novos começos brilhantes, sempre começa de dentro para fora. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo não estava falando sobre circunstâncias externas, ele estava falando sobre uma transformação fundamental de identidade. Quando você entende isso, quando você realmente internaliza essa verdade, os finais perdem seu poder de te definir. Eles se tornam apenas pontos de transição, portais para uma nova dimensão do seu caminhar com Deus. Olhe para trás por um momento. Olhe para os finais que você já enfrentou na vida. Aquele relacionamento que parecia ser o único e que terminou. Aquele fracasso profissional que parecia ser o fim da sua carreira. Aquela crise de saúde que parecia ser o fim dos seus sonhos. Como Deus transformou esses finais. Como Ele criou novos começos a partir dessas cinzas. E se você ainda está no meio da dor, se o fim ainda parece ser apenas isso, um fim, então permita que esta palavra seja uma âncora para a sua alma. Deus ainda não terminou. O capítulo final ainda não foi escrito. O mesmo Deus que transformou a negação de Pedro em uma plataforma para o Pentecostes, que transformou a perseguição de Paulo em epístolas que guiariam milhões, que transformou a cruz, o símbolo máximo de fim e derrota, em um emblema eterno de vitória e esperança. Esse mesmo Deus está trabalhando nos seus finais agora mesmo.
A arte de recomeçar não é simplesmente virar a página, é permitir que Deus reescreva a história inteira, usando cada fim como um elemento crucial na narrativa maior da sua redenção. Hoje, agora mesmo, você está diante de uma escolha. Continuar olhando para seus finais como pontos finais ou começar a vê-los como pontos de virada, momentos divinos onde Deus está especialmente ativo, especialmente presente, especialmente poderoso. Porque é nos finais que nossa dependência de Deus se torna mais profunda. É nos finais que nossa receptividade à sua graça se torna mais aguçada. Hoje, agora mesmo, você está diante de uma escolha. Continuar olhando para seus finais como pontos finais ou começar a vê-los como pontos de virada, momentos divinos onde Deus está especialmente ativo, especialmente presente, especialmente poderoso. Porque é nos finais que nossa dependência de Deus se torna mais profunda. É nos finais que nossa receptividade à sua graça se torna mais aguçada. É nos finais que estamos mais abertos à transformação radical que Ele sempre quis operar em nós. Por isso, Paulo pôde dizer com profunda convicção: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele entendia que os finais que experimentamos nesta vida, por mais dolorosos que sejam, são apenas o prelúdio para um novo começo eterno que excede nossa imaginação. Mas não precisamos esperar pelo céu para experimentar o poder transformador de Deus. Aqui e agora, em meio às cinzas dos nossos fins, Ele está estendendo sua mão, convidando-nos a um novo início, a uma nova criação, a uma nova expressão da sua glória através das nossas vidas quebradas e restauradas. A arte de recomeçar é, no final das contas, a arte de confiar. Confiar que o Deus que começou uma boa obra em você é fiel para completá-la, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. É a arte de render-se ao grande autor, permitindo que ele transforme cada fim em um novo começo que você jamais poderia ter imaginado por si mesmo. Então, o que você fará com seus finais? Continuará segurando-os, lamentando-os, sendo definidos por eles? Ou os entregará a Deus, permitindo que Ele os transforme em portais para novos inícios brilhantes? A escolha é sua. Mas lembre-se, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, que transformou a cruz em um trono, que fez de Pedro o rochedo da igreja apesar da sua negação, esse Deus está esperando para transformar seus fins em novos começos que irão deixar você maravilhado com sua graça, seu poder e seu infinito amor. Hoje, aqui, você pode tomar uma decisão que mudará tudo. Você pode escolher ver seus finais não como um encerramento da sua história, mas como o prelúdio de um capítulo totalmente novo que Deus está ansioso para escrever com você. Pense em todas as histórias de recomeço que ainda estão por vir na sua vida. Pense nas pessoas que serão impactadas pelo seu testemunho de como Deus transformou suas cinzas em beleza. Pense na profundidade e na riqueza que esses fins transformados trarão à sua caminhada com Cristo. Se essa palavra falou ao seu coração hoje, escreva nos comentários: "Estou recomeçando com Deus", e compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam alcançadas por essa verdade transformadora. Lembre-se, seu fim pode ser o início mais glorioso que você já experimentou. Basta entregá-lo nas mãos do Deus que faz novas todas as coisas.